Olá, bom dia a todos. Esse é o nosso segundo dia de atividades desse encontro em comemoração aos 90 anos de Augusto Boal, promovido pelo Departamento de Letras Modernas, mais especificamente pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês da Universidade de São Paulo e do Grupo de Estudos em Teatro Político da mesma universidade, da USP. Eu tenho muita felicidade em receber aqui hoje três pessoas muito interessadas e muito comprometidas com o estudo do Boal e desse período histórico em que o Boal atuou, envolvidas, sobretudo, com o pensamento acerca do teatro engajado, teatro político, e que são referências para qualquer pesquisa que atenta a esse campo. O mote da nossa fala da manhã de hoje é da arena universitária ao palco em arena, os passos iniciais da construção do pensamento teatral do Augusto Boal. Ao pensar o programa desse evento, talvez eu tenha imaginado que fosse mais fácil estabelecer um nexo cronológico entre as mesas. No entanto, tendo em vista pesquisas tão potentes sobre o trabalho de Augusto Boal, seria uma limitação muito grande pensar em termos só cronológicos. Eu digo isso porque uma convidada de hoje, a Paula Altran, ela sublinha nos seus estudos como que um caráter basilar do Boal, que é uma proposição ética envolvida no exercício pedagógico, ela acompanha o pensamento teatral do Boal desde a década de 50 e segue até a elaboração e a prática do teatro do oprimido. Portanto, esses passos iniciais, eles são definidores de um pensamento que envolve teoria e prática, dialeticamente. Hoje também a gente tem a presença da professora Maria Silvia Betti, que, na verdade, talvez a referência maior nos estudos em teatro socialmente comprometido. E aqui ficam os meus agradecimentos em nome de todos os pesquisadores da área. Seria impossível fazer pesquisa em teatro político se não fossem os estudos da professora Maria Silvia. E a Sara Melo Neiva, minha colega, que fez uma pesquisa de muito fôlego de mestrado, recentemente publicada pela coleção da Paula Altran, e que se deteve no seu mestrado num ponto nevrálgico do teatro brasileiro e pouquíssimo abordado pela fortuna crítica, né, o Teatro Paulista do Estudante. E as relações desse grupo com o teatro de arena. Por último, eu gostaria de finalizar dando os meus agradecimentos mais uma vez à Paula, que esteve envolvida, inclusive, na criação indiretamente envolvida na criação do Grupo de Estudos em Teatro Político, uma vez que ela tomou parte do curso de inverno que originou o grupo. Então, fica aqui expressa a minha gratidão eterna e a minha amizade. Obrigada, obrigada a todos os ouvintes. Eu passo a palavra à Raquel. Olá, bom dia a todos, todas, todes. Espero que todos estejam bem. Estamos muito felizes de receber as professoras aqui hoje, nessa manhã. Eu acho que a gente pode começar de acordo da apresentação de acordo com como está no programa, né? Então, começa com a professora Maria Silvia Betti. Eu vou fazer a apresentação dela, e aí ela fala, e depois a gente troca mais ideias.
Então, a professora doutora Maria Silvia Betti é professora do programa em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Editora das peças de Eduardo Viana Filho, pela editora Temporal, e autora do Dramaturgia Comparada Estados Unidos-Brasil, pela editora Companhia Fagulha. Bom dia, professora. Bom dia. Muito obrigada pela presença. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, agradeço o convite para participar desse evento. Bom dia a todas as pessoas que estão assistindo. A minha fala vai tratar especificamente dos anos do Boal em Nova York, entre 1953 e 1955. Dentro do que for possível, eu vou procurar dar uma ideia dos professores que o Boal menciona, relacionado a esse período de estudos em Nova York, na Universidade de Colômbia. Vou falar mais especificamente sobre o contato do Boal com o crítico e professor John Gassner, sobre as relações entre esse período de estudos do Boal com o Actors Studio, com o pensamento do Lee Strasberg e, brevissimamente, a relação que isso tem com os laboratórios de interpretação que o Boal desenvolveria no Teatro de Arena. E vou apenas mencionar, por questões de tempo, o trabalho de dramaturgia que o Boal fez dentro desse período de estudos na Universidade de Colômbia. O ponto de partida para esses estudos do Boal em Nova York, na Universidade de Colômbia, foram desencadeados a partir de uma referência que ele encontrou ao crítico John Gassner no livro European Theories of the Drama, with a Supplement on the American Theatre. Esse livro era um livro do Barrett Clark, um historiador do teatro estadunidense, e havia um suplemento sobre o teatro dos Estados Unidos, escrito pelo John Gassner, né? O John Gassner sempre foi um crítico e uma pessoa ligada estreitamente ao fazer teatral, particularmente dentro do Theatre Guild, e a partir de um certo momento ele ministrou oficinas de estudo de dramaturgia na New School em Nova York. Então ele era uma grande referência, né? Eu vou mencionar uma entrevista que o Boal deu à Folha de São Paulo em 1998, em que o próprio Boal relata o seguinte: quando terminei o meu curso na universidade, eu sou químico. O meu pai falou: eu pago para você um ano onde você quiser. Eu tive de decidir entre a França e os Estados Unidos. Eu escrevi para o John Gassner e ele falou que estava indo para Nova York para lecionar na Universidade de Colômbia. Queria ser dramaturgo e me interessou ir para lá, para estudar com ele. Eu nem pensava em ser diretor. Vejam que interessante. O entrevistador, em seguida, pergunta, né, se o Boal já tinha trabalhado em teatro antes dessa data, e ele diz: já com o Teatro Experimental do Negro, mas eu devia ter 22 anos e queria estudar dramaturgia. E ele era o professor mais importante que tinha. Era o professor do Tennessee Williams, do Arthur Miller, esse pessoal todo. Quer dizer, esse foi o entendimento norteador que motivou o Boal para essa escolha de ir para Nova York, certamente uma escolha relevante, porque Nova York sempre foi a capital teatral dos Estados Unidos, e esse entendimento de que o Gassner teria sido professor do Tennessee e do Miller viria a ter muitos desdobramentos importantes para o que a gente pode chamar
a presença do Teatro dos Estados Unidos aqui no Brasil, e para o próprio entendimento do trabalho crítico do John Gassner. Eu vou fazer menção aos professores que o próprio Boal cita nominalmente neste livro, Hamlet e o Filho do Padeiro, Memórias Imaginadas, edição de 2000, pela editora Kozak Naif. Esses professores foram o Milton Smith, o Maurice Valency, o Norris Houghton, o Theodore Epstein, além, obviamente, do próprio John Gassner. Quem eram esses professores? O Milton Smith era o decano da instituição, ele dirigia o Brander Matthews Theatre, que era o teatro da Universidade de Colômbia na época. Ele era um veterano, ele lecionava desde a década de 20, ele não foi sempre uma pessoa ligada por interesse de pesquisa ao teatro, mas a partir do momento em que ele se liga, ele vai dedicar uma grande importância de estudo e de análise aos chamados little theaters, aos teatrinhos alternativos, ao circuito amador. E o Milton Smith foi o responsável por entrevistar o Boal, logo que o Boal chega em Nova York, se apresenta para a entrevista de ingresso e declara que, embora ele estivesse ali oficialmente como um estudante de química, na qual ele tinha acabado de se graduar, o interesse dele era teatro. E o Milton Smith teria respondido, segundo o próprio Boal fala, Shakespeare and Plastics, né? Ele estranhou e perguntou. Então, Milton Smith é uma figura bastante importante, inclusive com publicações específicas a respeito desse foco de interesse dele sobre a importância do teatro amador e dos little theaters. O Maurice Valency é alguém que teve papel muito importante para o olhar que seria estabelecido de pesquisa na Universidade de Colômbia naquele momento e o teatro francês, a dramaturgia francesa, né? Principalmente Giraudoux, né? Do qual ele vai traduzir peças que vão ser encenadas, mas ele também tinha um interesse muito grande por Shaw, por Chekhov e por Dürrenmatt, né? Então, vejam que interessante, Giraudoux é um foco de interesse que, mais ou menos no final dos anos 40, também teria uma representatividade aqui no contexto do Teatro de São Paulo, com o Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC. Outro professor que o Boal menciona nominalmente, o Theodore Epstein, um ucraniano de nascimento, e alguém que lecionava dramaturgia, ele dava aulas de dramaturgia, mas ele também tinha um interesse muito grande por TV e por cinema, e a partir de uma determinada fase da carreira dele, ele vai acabar se transferindo para a costa oeste dos Estados Unidos, onde ele iria trabalhar como roteirista, e ele é muito longevo, ele vai morrer só nos anos 90, no início dos anos 90. Norris Houghton, importantíssimo nome, não tanto porque o Boal o ressalte no que escreve a respeito dentro do Hamlet e o Filho do Padeiro, mas Norris Houghton foi alguém que teve contato direto com o teatro russo, em solo russo, em plena década de 30. Ele, em 1936, ele ganhou uma bolsa da Fundação Guggenheim e ele vai para Moscou, ele acaba conseguindo permissão para assistir ensaios do Teatro de Arte de Moscou, ele tem contato pessoal com o próprio Stanislavski, com a Olga Chekova, viúva do Chekhov, com o Tyrov, com o Meyerhold, e ele vai escrever um livro, vai escrever
vai publicar logo ao voltar dos Estados Unidos, em 1936, ao voltar dessa viagem de estudos em Moscou, e esse livro ele foi escrevendo enquanto ele estava lá, em loco. Então, é extremamente importante. O Norris Houghton tem um livro fundamental sobre esse assunto, chamado Moscow Rehearsals. Depois, em 62, ele voltaria para Moscou, e aí ele vai escrever um adendo, um acréscimo, né, que, em termos de edição, é bastante difícil de encontrar, não sei por que motivo. O primeiro, menos difícil do que esse segundo, de 62. E, finalmente, o Gassner, do qual a gente vai falar. Que disciplinas de estudo o Boal teve? Ele cita Shakespeare, drama moderno, direção, teatro grego e playwriting. E playwriting era o que mais o interessava nesse momento. A questão do John Gassner, quer dizer, o Boal se interessa porque enxerga no Gassner uma figura potencialmente formadora. E ele próprio, Boal, vai dizer o seguinte, no Hamlet e o Filho do Padeiro, página 137. Se eu acreditava que talento não se ensina, acreditava que, em seu tendo, Gassner faria bem. Afinal, tinha sido professor de Arthur Miller, Tennessee Williams e outras famas, devia saber. Podia me ensinar chaves que abrissem portas, estradas a Roma, sei que todas chegam lá, mas não conhecia nenhuma. Vejam que essa questão do Gassner ter sido, segundo entendeu o Boal, professor do Miller e do Tennessee, foi fundamental para ele como motivação nesse momento. Outro trecho dessa mesma página 137 do Hamlet e o Filho do Padeiro. Até a data da primeira entrevista no Brander Matthews Theatre da Colômbia, eu dormia decidido a voltar para o Brasil no dia seguinte e acordava com a determinação de estudar com o Gassner. Foi bastante desafiador para o Boal, porque ele foi por decisão própria, ele não tinha uma rede de contatos e ele teve uma barreira muito importante a transpor com relação à língua, né? Então, isso o angustiava muito, ele brigou muito com ele próprio nesse início, como ele próprio descreve, né, no Hamlet e o Filho do Padeiro, onde ele dedica um capítulo inteiro a esse período de Nova York e um segmento inteiro ao Gassner, um segmento que ele chama de Gassner, meu professor, né? O que tem a ver o John Gassner com aquilo que faria o Boal quando o Boal volta para o Brasil e vai ser chamado, indicado para ajudar o Zé Renato no Teatro de Arena? Das 4 peças que Boal dirigiu em sua fase inicial no Teatro de Arena, ao voltar ao Brasil e ingressar no grupo, no Arena, 2 eram representativas do drama social estadunidense das décadas anteriores. A primeira, Ratos e Homens, e a quarta, A Mulher do Outro. A Mulher do Outro, do Sidney Howard, tem o título original de They Knew What They Wanted. Ele próprio, Boal, junto com Francisco Pontes de Paula Lima, traduziria. E essa veio a ser a peça de estreia do Chico de Assis dentro do Arena. Por que essas peças têm a ver com o Gassner? Porque o Gassner foi alguém que teve fundamental importância pela questão da responsabilidade do teatro, pelo papel social da dramaturgia, do texto dramatúrgico e da encenação, né? Tem uma outra peça que também tem a ver bastante com o Gassner, que foi a terceira, né? Que é direção do Boal, Juno e o Pavão, Juno and the Paycock,
do Sean O'Casey. O Gassner era absolutamente fascinado pelo trabalho do Sean O'Casey, ao qual ele atribuía um papel tão importante quanto ao do Brecht, né? E essa peça foi, inclusive, Vianinha participou, ganhou prêmio, enfim, foi bastante importante. Quer dizer, a gente detecta muito nesse repertório a presença das inspirações que o Gassner representou para o Boal. O Boal chega em Nova York em 1953, 2 anos depois do Lee Strasberg ter assumido a direção do Actors Studio. Quem era o Lee Strasberg? O Lee Strasberg era um daqueles egressos enfim, atores e pessoas em formação teatral na década de 20 que tinham feito oficinas com os russos que haviam ido para os Estados Unidos em 1923 com a turnê do Teatro de Arte de Moscou em 1923. Desse contato com esses russos vai surgir o American Laboratory Theatre, do American Laboratory Theatre vai surgir o Group Theatre, e do Group Theatre vai... Eu falo surgir, é modo de dizer, a gente tem 1000 mediações, mas do Group Theatre, um grupo vai depois fundar o Actors Studio, né? E dentro desse grupo, o Lee Strasberg vai ter um papel bastante importante, né? Boal chegou a Nova York em 1953, há cerca de 2 anos após Lee Strasberg ter assumido a direção do Actors Studio. Por indicação de Gassner, algum tempo depois de iniciar seus estudos, ele chegou a acompanhar no Actors algumas oficinas que o colocariam em contato com o trabalho stanislavskiano ali aplicado. O Boal já tinha contato prévio com o trabalho de Stanislavski aqui no Brasil, antes de ir para os Estados Unidos, principalmente através do contato dele com Sadi Cabral e com Luísa Barreto Leite, né? Mas quando ele vai para a Colômbia e quando o John Gassner o indica para assistir essas oficinas, isso vai representar o contato do Boal com uma outra pegada, uma outra abordagem do trabalho stanislavskiano, o Stanislavski do Actors, né? E o Boal descreve esse Stanislavski do Actors como sendo uma espécie de um Stanislavski expressionista. O que ele quer dizer com isso? Eu vou ler um trechinho do Hamlet e o Filho do Padeiro, página 174, em que ele, com as próprias palavras dele, Boal, descreve. O trabalho do Actors Studio permitia certa indulgência dos atores consigo mesmos. Tudo bem? Perguntava um personagem. Antes de responder, o outro olhava o copo, segurava o copo, rolava o copo nas mãos, levava o copo aos lábios, bebia um gole, punha o copo na mesa, afastava o copo e respondia, yeah. E é com 15 Es e 15 Hs, né? Quer dizer, a que o Boal está se referindo? Existe uma defasagem interpretativa, proposital, entre o tempo subjetivo do ator e o tempo objetivo da cena, né? Quer dizer, essa é uma perspectiva bastante strasbergiana, bastante Actors Studio, né? Quer dizer, embora o Boal não fosse alguém para quem o Stanislavski fosse uma novidade, né? Essa abordagem stanislavskiana específica era vigente no Actors Studio quando ele, Boal, vai assistir essas oficinas, né? Então,
o Boal ele comenta no Hamlet, o Filho do Padeiro, que a experiência de assistir essas oficinas foi importante para ele, e esse importante não implica em reverência, submissão, em que ele está idolatrando, enfim, o modelo de prestígio internacional do Actors Studio, mas que ele vê com uma perspectiva, ao mesmo tempo, crítica, que se expressa através do humor, que é uma marca do Boal, e, por outro lado, com uma observação de quem vê por fora, né? De quem vê, ele teve permissão para assistir oficinas, né? Então ele estava vendo com uma perspectiva quase que distanciada, né? E quando ele fala que é um Stanislavski, entre aspas, quase expressionista, ele vai citar no Hamlet e o Filho do Padeiro algumas passagens em que isso vai ser destrinchado de uma maneira mais detalhada, né? Quando o Boal volta para o Brasil e ele vai dirigir Ratos e Homens, adaptação dramatúrgica do John Steinbeck, feita pelo próprio John Steinbeck, né, com auxílio de dramaturgia do Kaufman e do Hart, o Boal diz que esse trabalho interpretativo do Ratos e Homens foi o primeiro estudo sistemático de Stanislavski no contexto brasileiro, e aí está se referindo à relação entre ensaios, leituras teóricas e cena, né? No Hamlet, o Filho do Padeiro, o Boal não menciona o nome do Lee Strasberg, né? Embora o Strasberg estivesse na direção do Actors nesse momento. Mas Boal, vai dar alguns exemplos de soluções que ele aplicava nos laboratórios de interpretação, que fazem a gente pensar bastante em determinadas concepções que o próprio Strasberg expõe no A Dream of Passion, um sonho de paixão, tem edição, inclusive, traduzida para o Brasil. Um sonho de paixão é uma referência àquela fala do Hamlet para os atores, né? Quando ele chama aquela trupe teatral para encenar aquela peça destinada a flagrar a culpa presumida do seu padrasto, Claudius, no assassinato do seu pai, o rei Hamlet, né? Os laboratórios de interpretação do Arena, né, eles colocaram em prática, como eu falei, algumas estratégias interpretativas, né, stanislavskianas, que foram criadas pelo Boal, né? Ele, Boal, desenvolveu e aplicou a partir dos apontamentos dele, daquilo que ele leu, observou, pensou e achou que seria importante. Então, que período é esse no Arena? Eu estou falando de um período anterior aos seminários, né? O trabalho de Boal no Arena, tanto antes dos seminários de dramaturgia, como no decorrer deles, trouxe desdobramentos marcantes para a recepção do teatro estadunidense moderno no Brasil. Esses desdobramentos situam-se principalmente no campo das concepções de interpretação, de um lado, e de dramaturgia, do outro, né? No que diz respeito ao campo de interpretação, e eu vou ler um trecho bastante significativo de um relato que o próprio Boal faz, mas eu queria dizer que, no que diz respeito à dramaturgia, havia, nesse momento, pré-seminários para o Boal, uma importância muito grande da estrutura dramatúrgica da peça A Streetcar Named Desire, do Tennessee Williams. Chico de Assis, mais de uma vez, me disse, o Boal queria que a gente lesse até no original, se fosse possível,
né? Lê para quê? Para discutir, né? Para colocar as soluções dramatúrgicas aplicadas em discussão, né? Por quê? Porque a dramaturgia brasileira que existia até então não chegava a tocar em determinadas questões que estavam contempladas nessas peças estadunidenses que a essa altura já tinham se tornado conhecidas, seja a partir das adaptações para o cinema, seja a partir de traduções recém-feitas, né? Bom, eu queria citar algumas passagens do Hamlet e o Filho do Padeiro que, na minha opinião, reverberam bastante essa vamos dizer, aclimatação que o Boal faz de algumas técnicas do Strasberg. Uma delas é um relato, e aí ele vai citar, inclusive, ele, Boal, dirigindo o Viana como ator, Vianinha como ator. Isso está no Hamlet e Filho do Padeiro, páginas 161, 162. Vianinha, em laboratório, interpretava um personagem que deveria sentir a angústia de subir um desfiladeiro para salvar alguém e se dividir entre a solidariedade e o medo. Quando observei que ele não tinha sentido nada, estava apenas relatando a frio pensamentos sem emoções ou sensações, Vianinha se espantou e disse: "Você queria que aqui nas arquibancadas eu sentisse o medo da morte?" Claro, e que nos contasse esse medo que deve ser terrível. Houve incredulidade. Depois de pausa meditativa, um dos atores comentou amedrontado: "Mesmo que pudesse, eu nunca faria isso, porque com certeza deve fazer mal à saúde." Stanislavski, levado a sério, adoenta. Percebi o medo de sentir medo. Aproveitei a oportunidade e pedi que descrevesse esse medo como era o medo de ter medo. Expliquei que Stanislavski não era indigesto. Ao contrário do que dizem os mal informados, ele nunca pregou orgias emocionais. Hamlet, Filho do Padeiro, páginas 161, 162. Também o Francis Babbage, que escreveu um livro chamado Augusto Boal, publicado em 2004, né? Ele cita esse contato do Actors Studio. Aí eu apesar de ter aqui no original, eu vou ler a tradução, porque acho que vai ser mais interessante. Ver, desde aquelas sessões do Actors Studio, aspas, porque isso é uma fala do Boal relatada pelo Francis Babbage. Desde aquelas sessões do Actors Studio, fiquei fascinado por atores que realmente vivem seus personagens, e não por aqueles que fingem. Ver um ator transformando-se, dando vida às suas potencialidades dormentes, é maravilhoso. É a melhor maneira de entender o ser humano, ver um ator criar. Bom, eu acho que eu tenho poucos minutos agora, se eu puder aproveitá-los para mencionar a questão da dramaturgia. O Boal se refere à dramaturgia, quer dizer, vejam que ele vai com o foco voltado para a dramaturgia e ele vai descobrir coisas relacionadas à cena e à direção, né? E perto do segundo ano, né, do Boal em Nova York, a Universidade de Colômbia promoveu um concurso informal de peças em um ato, diz o Boal. O prêmio, montagem do texto. E aí ele foi o primeiro colocado com uma peça chamada Martim Pescador. E aí ele ficou muito feliz, porque ele ficou pensando o quanto ele aprenderia, né,
no contato com direção, atores e público. E ele acaba usando a expressão que dá nome a esse capítulo. Ele diz: o impulso era na máquina de escrever, o salto era no palco. Então, o impulso e o salto. Isso está também no Hamlet e o Filho do Padeiro, né? Um pouco adiante ele diz: sem querer comecei a dirigir. Como não era diretor, não tive medo de dirigir, não temi o fracasso, estava de antemão perdoado. Até meu eu alternativo, esse meu eu alternativo é uma figura de linguagem que o Boal cria quando ele descreve as brigas anteriores que ele teve no momento em que ele tinha que lutar contra o desejo de abandonar tudo. O que eu estou fazendo aqui, o que eu tenho a ver com tudo isso à minha volta, vou voltar para o Brasil, vou fazer outras coisas, etc. Como não era diretor, não tive medo de dirigir, não temi o fracasso, estava de antemão perdoado. Até meu eu alternativo ficou de acordo comigo, torceu pelo sucesso. Como os atores não eram atores, eles eram alunos, né? Não tiveram medo de atuar, estavam ótimos. Foi o salto antes do impulso. Como não sabíamos nada, aprendíamos juntos. E encantava a metamorfose. Uma coisa, o texto escrito, outra no espaço, no cenário, na luz, no movimento, no corpo, na voz. Tudo ganhava sentido. Nova escritura. Aprendi que o diálogo no papel tem jeito calmo, leva o tempo da leitura. Lido é tempo passado. Voando entre gente viva, no palco, diferente. Vivido, tempo presente. Então, eu acho que são deixas importantes que o Boal dá relacionadas a esse período dele de estudos na Universidade de Colômbia, do contato dele com John Gassner, importantíssimo, e uma das coisas que decorreriam desse contato do Boal com John Gassner seria o grande interesse editorial que acabaria, embora já existisse, sendo bastante incentivado aqui no Brasil pela farta obra crítica e pelas várias antologias editadas e organizadas pelo John Gassner, que foi, acima de tudo, um pensador do teatro que fundamentou seus estudos na ideia de que o teatro é responsável por discutir, entender, analisar e criticar a sociedade do seu tempo, também quando ele faz dramaturgia. E, nesse sentido, ele deu passo fundamental. Então, é isso. Muito obrigada. Fico depois à disposição para as perguntas e comentários. Obrigada. Obrigada, professora, pela fala. A gente vai passar agora para a professora Paula Altran. Antes, eu gostaria de lembrar a todos que vocês podem deixar perguntas no chat, que ao final a gente vai abrir para algumas perguntas e um bate-papo. Então, vou apresentar a professora Paula Altran, que é doutora e mestre em artes cênicas pela Escola de Comunicação e Arte da USP, jornalista, dramaturga, escritora e professora de dramaturgia. Tem 10 peças encenadas, entre elas O Armário Mágico, com o qual foi indicada a autora revelação no Prêmio Fenza de Teatro. Foi integrante do Círculo de Dramaturgia do CPT, de Antunes Filho, e do workshop do Royal Court Theatre. Entre seus 10 livros publicados está O Pensamento Dramatúrgico de Augusto Boal, As Lições da EAD, da Desconcertos Editora. Bom dia, professora. Está com a palavra agora. Muito obrigada pela presença. Bom dia, Raquel. Obrigada. Bom dia para Patrícia, que eu também, enfim, agradeço muito por ter me convidado e admiro a resiliência de fazer um evento deste tamanho e poder reunirmos todos aqui.
Bom dia também para a Sara, minha amiga querida, que tem esse trabalho maravilhoso sobre o qual a gente vai poder ouvir agora, e a professora Maria Silvia Betti, que é uma honra estar aqui, uma pessoa que tem esse papel aí essencial, né, na história do teatro. Também estava na minha banca do mestrado, e tudo que eu disser tem um pouco da Maria Silvia também. Eu também queria só acrescentar minha mini bio, porque a gente manda mini bio para tudo que é coisa, e aí ficou faltando dizer um pouco aquilo que a Patrícia falou, que eu também idealizei e coordeno uma coleção de livros na Desconcertos Editora, que chama Acadêmicas e que publica trabalhos de mulheres pesquisadoras. Tem o livro da Patrícia, da Sara, o meu doutorado está lá, tenho muito orgulho também desse trabalho em parceria com essas mulheres incríveis. Bom, falar depois da professora Maria Silvia, né? É sempre uma questão aqui. Também queria agradecer todo mundo que está aqui, vi que a Cláudia Arruda Campos também está, outra mulher incrível e super importante para esse trabalho, também está citada no meu mestrado e no meu doutorado. E a minha fala vai ser um pouco sobre, como falou a Patrícia, né? Não é um período curto, ele é extenso, mas a questão não é exatamente o tempo, né? Mas sim essa perspectiva do Boal como professor de dramaturgia, né? Quando a gente fala do Boal, quase sempre o que vem o teatro do oprimido, né? E é interessante pensar o que é exatamente teatro do oprimido, né? Ele ficou conhecido como um livro que fala de técnicas importantes, enfim, né? Um dos livros mais enfim, falados e conhecidos de teatro no mundo todo. E quando a gente vai olhar mais de pertinho o Teatro do Oprimido, o que tem lá, né? Tem uma primeira parte do Teatro do Oprimido que é muito pouco falado e debatido, que, na verdade, são as reflexões do Boal sobre o período dele no Arena, né? E o que tem ali. Enfim, quando eu fui fazer o meu doutorado, eu me debrucei um pouco sobre essa trajetória do Boal como professor de dramaturgia, e comecei a estudar essas coisas que quem é do universo da academia sabe que acontecem aí, né? São muitas maravilhas e surpresas que acontecem. Quando eu fui conversar com o Lauro César Muniz, dramaturgo, enfim, né? Uma pessoa importante aí nesse universo desse período também do teatro, ele me cedeu os escritos dele sobre as aulas que ele teve na EAD com o Boal, né? E ali eu comecei a ler e falei, acho que eu já vi isso em algum lugar. E aí eu fui cotizar e era praticamente algo muito semelhante àquela primeira parte do Teatro do Oprimido. Em resumo, né, aquelas aulas de teatro, de dramaturgia que o Boal deu na EAD, ele transcreveu e refez, mas enfim, basicamente, né, e a base são as aulas dele como professor de dramaturgia da EAD. Então, isso ressignificou todo o meu doutorado, e foi um dos maiores presentes que eu já ganhei na vida. Seguindo um pouco aí nessa trajetória, né, que a Maria Silvia estava dizendo, estava contando para a gente, nesse estudo pioneiro que ela tem sobre essa questão, e que a Patrícia também está seguindo aí, nessa trilha. Quando o Boal chega, né, no Brasil, depois dessa experiência super importante para a vida dele e também para o teatro brasileiro, né, que tem esse arco que a Maria Silvia tanto fala, né, e que é tão importante, que essa relação entre o Brasil e os Estados Unidos, né, o quanto isso é importante na história da nossa do teatro e da dramaturgia em particular, né. Quando o Boal chega no Brasil, ele passa né, enfim, tem toda uma trajetória, mas quando ele já está no Teatro de Arena, está ali, todo mundo pergunta para ele, Boal, a gente quer saber, né, como é que foi essa sua experiência, porque ninguém tinha tido uma experiência tão aprofundada até então, né, com essa característica de estudo sistematizado de dramaturgia. E pedem para ele falar. Aí Boal, vocês imaginam pensar nisso do Boal, ele fala que ele tinha vergonha de falar, mas eu vou falar para um monte de gente, como é que eu faço isso? Né? Ele não tinha essa experiência até então. Mas, por conta dessa insistência, ele conta isso lá no Hamlet, o Filho do Padeiro, ele então passa a contar para as pessoas um pouco o que ele tinha vivenciado nos Estados Unidos, né? E aí eu acho que tem uma passagem lá no Hamlet, o Filho do Padeiro também, na página 148, na qual ele conta um pouco como é que isso se dava, né? Ele diz assim, durante semanas reuniam-se 50 pessoas assíduas e eu dava aulas mostrando que as leis em dramaturgia são instrumentos de trabalho para serem utilizadas, não obedecidas. Leis extraídas de obras-primas, Sófocles, Shakespeare, Molière. Se quiser, use. Se não,
corra riscos. Então, ele passou a falar um pouco sobre essa experiência e enchendo cada vez mais o Arena, não só as pessoas que trabalhavam lá, como outras que vinham interessadas nessa experiência única que o Boal tinha tido, né? A partir daí, então, acho que dessa forma muito característica do Boal, de falar, enfim, de falar também dessa forma, que eu acho que mesmo depois, e mesmo com essa perspectiva do teatro do oprimido, que eu acho que muitas vezes se perde aí, né? Quando ele fala de leis, né, ele diz que são leis quase como para inspirar, né? Não para serem seguidas, né? Mas para serem inspiradoras. Ele passa, então, a ter esse caráter, né, dessa perspectiva de uma sistematização desse estudo de dramaturgia, que até então não existia exatamente, né? A partir daí, isso vai se aprofundando cada vez mais. Como já falou a Maria Silvia, eles passam a fazer um laboratório de interpretação, né, a partir dessa primeira peça, que foi o Ratos e Homens, que ele dirigiu. Ali ele já passa a fazer, então, uma forma de ensaio que é muito inovadora também, né, que hoje a gente fala laboratório, teatro de grupo, tudo parece tão simples, mas tudo é historicamente, nasce, né, de uma perspectiva histórica, e isso vai acontecendo ali, né? Então, dentro do Arena, isso vai se aprofundando, e essa forma de estudo, na verdade, de perspectiva de teatro como algo com caráter eminentemente científico também, de certa maneira, vai se aprofundando, né? Então, o Boal passa a fazer esse laboratório, a ter uma perspectiva de ensaio como algo de uma pesquisa e não só de algo efêmero para aquela peça. Isso vai cada vez mais se aprofundando. Paralelamente a esses laboratórios, ele dá essas palestras, ele fala sobre a experiência dele da dramaturgia, mas sem ainda uma perspectiva sistematizada disso, né? Eu acho uma das coisas mais bonitas quando a gente estuda esse momento, como surgiu a necessidade desse estudo sistematizado de dramaturgia, né? Como eles fazem essa pesquisa de atuação, esse laboratório de atuação, o Boal mesmo diz, né? A gente estava ali pesquisando o corpo, pesquisando a atuação, e aí a gente, dessa forma, a gente estava ali pesquisando o corpo brasileiro, né? Uma forma nossa de interpretação, mas ao mesmo tempo a gente falava coisas de uma dramaturgia que não era nossa, né? Claro, era traduzida, mas não tinha, digamos assim, esse trabalho de palavras de uma forma brasileira. Então, dessa necessidade do corpo, nasce a necessidade de uma escrita teatral brasileira, nova, que vai falar das questões do Brasil, né? Desse estudo que eles vão fazer, desse estudo impossível aí do corpo, da palavra brasileira, né? Seja lá o que for isso, coisa que eles vão aprofundando com o tempo, nessa perspectiva do que é exatamente falar do que é brasileiro, né? Então, a dramaturgia, o estudo, a sistematização da dramaturgia brasileira nasce de uma necessidade do corpo, né? Eles falam, a gente queria, então, com toda aquela pesquisa, a gente precisava de palavras nossas, né? Então, surge uma necessidade, e disso tudo, dessa prerrogativa, desse trabalho todo, nasce Eles Não Usam Black Tie, do Guarnieri. Né? Então, Eles Não Usam Black Tie do Guarnieri, na verdade, ele é anterior à sistematização e existência do Seminário de Dramaturgia, que foi meu objeto de estudo do mestrado. E aí, então, vem a proposição de nascer, de colocar no mundo um estudo sistematizado de dramaturgia. Então, eles fundam, em 1958, o Seminário de Dramaturgia do Teatro de Arena. Então, o laboratório de interpretação enseja o nascimento do seminário, e aí eles ficam em paralelo, né, durante os 3 anos nos quais o seminário existiu. Dessa prerrogativa de seminário vão nascer 7 peças e uma nova maneira, né, de sistematizar e de se pensar a dramaturgia brasileira. Dentro do seminário, o Boal tem um papel de coordenador, na verdade, né, mas também de professor, no sentido que o Boal usava. Claro que ali era muito diferente nesse sentido de professor, porque eram colegas de trabalho, né, não tinha exatamente alunos. Mas essa forma de entender um pouco a pedagogia vai se estender dali do Teatro de Arena para todo o trabalho pedagógico do Boal. E esse trabalho pedagógico do Boal é tão pouco levado em conta, num certo sentido, quando se fala da trajetória dele, né? Mas é muito importante, e na verdade ele nunca, no começo dessa trajetória dele, se a gente for ver, né, desde
desde que ele começa no Arena, ele passa a ter esse papel até o fim da trajetória dele, né? Essa questão do ensino. Mas a gente, quando pensa em ensino, pensa muito nessa questão formal, né? Desse professor que tem o saber, que vai, então, ensinar para os alunos. Mas essa perspectiva mais dialética do entendimento do ensino e do estudo está colocada na trajetória do Boal do começo ao fim. E é muito importante e determinante um pouco também para a maneira como ele vai criar e tudo que ele vai produzir daí até o fim da vida dele, né? Então, ele passa, dentro do seminário, a ter esse papel de coordenador. Eles se reúnem uma vez por semana, debatem e discutem muito, aliás, né, como era a característica deles, pensam sobre dramaturgia, e quase todos os atores, eu chego a pensar que todos, mas a gente não tem, obviamente, todos esses documentos, infelizmente, faziam ou peças inteiras ou exercícios, e isso era lido e debatido. A ideia da dramaturgia passa a ser, então, algo que não necessariamente precisa estar perfeita, maravilhosa, mas como um instrumento também de ensino, um instrumento de aprendizado do teatro como um todo. Dali, então, dessa perspectiva de estudo, de sistematização da dramaturgia, o Boal passa a ser, então, convidado pelo Alfredo Mesquita, em 1959, 1960, ali, para ser o primeiro professor de dramaturgia da EAD. A EAD foi criada em 1948, mas tinha um projeto bem peculiar do Mesquita, que ele ia aos poucos introduzindo as novas disciplinas, né? Então começa como uma escola basicamente de formação de ator, e ao longo do tempo ele vai introduzindo novas disciplinas. Então, quando ele coloca a dramaturgia dentro da EAD, o ensino da dramaturgia na EAD, ele procura o Boal, né, como uma referência importante, e talvez a primeira pessoa que se pensasse naquele momento para dar aula de dramaturgia. Claro que é uma aposta instigante da gente pensar aí do Alfredo Mesquita, porque o Boal tinha um perfil muito diferente, né, do que dos professores, ou enfim, do que se pensava da EAD. Por outro lado, é uma coisa que também a gente pouco sabe, né, porque quando pensa na EAD, normalmente pensa nessa parceria que a EAD tinha com o TBC, com o Teatro Brasileiro de Comédia, né, que foi fundada no mesmo ano. Da EAD tinha digamos aí, tinha uma ponte muito grande, né, entre os alunos e professores e artistas entre um e a outra instituição. Mas o Arena também estava muito presente dentro da EAD, né, tanto que a peça do Vianinha, que também saiu do seminário, que é Chapecó Futebol Clube, foi lida primeiro na EAD, e a Maria Silvia está aqui falando do Vianinha com a Maria Silvia presente, mas ele relata isso, né, que foi lida na EAD, também antes de ser montada, e várias outras questões. Até o próprio Boal fala que deu umas aulas na EAD antes de estar lá como professor. O Juca de Oliveira, quando eu conversei com ele, com a Sara junto, foi uma conversa maravilhosa, né, Sara? Até pinga ele trouxe lá para a gente tomar quando eu estava conversando. Ele conta que o Boal ia dar umas aulas lá, conversar com ele sobre dramaturgia, fora do horário mesmo, né, que eles estavam lá estudando formalmente, e aos finais de semana, o Juca até falava assim, a gente perguntou para o Alfredo Mesquita se tudo bem levar o Boal, ele falou, claro, não tem problema nenhum, vocês só precisam vir aqui em casa pegar a chave da EAD e trazer de volta, né, então o Juca disse isso, então ele estava ali, né, já presente de alguma forma, ainda que não na grade oficial da EAD, mas muitas peças e principalmente essa ida desses artistas do Arena para a EAD já acontecia antes, né? E foi muito intensa e muito importante para ambas as instituições, digamos assim. E aí, então, o Boal entra formalmente na EAD e fica lá até a passagem da EAD para a USP, né, em 67. Essas datas também são super complicadas de saber exatamente, né, porque foi um período muito conturbado, e a gente vai vendo, né, você fala, nossa, como é que eles conseguem estar aqui, depois estar no Rio, vai para o Nordeste, dá aula na EAD, faz isso, aquilo. Então, é um período que a gente fica até com dificuldade às vezes, de falar exatamente a data, né, mas, pelo que eu vi aqui, ele fica, então, até a EAD ir para a USP, né, ser incorporada pela USP. E daí não teve-se mais professor de dramaturgia, porque a ideia é que a parte da EAD, a ECA, né, suprisse as outras partes que a EAD não tinha.
Então, na verdade, o Boal fica como professor de dramaturgia DAD único, né? Claro que ele tinha essas atividades frenéticas, né? Quando a gente estuda esse período, parece até impossível que eles fizessem tantas e tantas coisas, mas quando ele não dá mais conta de ir, daí quem fica no lugar dele é o Lauro César Muniz, que na verdade para usar uma palavra um pouco estranha, mas é uma espécie de pupilo do Boal, né? Ele mesmo diz isso até hoje, né? Ele diz, quando você fala com o Lauro César, ele vai sempre falar da questão da dialética aplicada ao estudo da dramaturgia e esse edifício aí teórico que o Boal cria, né? Para ele isso é muito, muito importante até hoje. Então, quando o Boal sai, o Lauro César fica no lugar dele, mas ele estava sempre em contato, continuou indo, levava os alunos também para ver os ensaios dele na EAD, no Arena. Então, é uma ponte que nunca se quebrou até a EAD ser incorporada pela USP, né? O que o Boal, qual é a grande questão do Boal como professor de dramaturgia? Por que essa é uma perspectiva tão importante para a gente pensar qualquer coisa que a gente for falar, ou estudar sobre o Boal? Ele tem uma fala, ele mesmo diz aqui, deixa eu pegar, ele diz a importância que isso teve na trajetória dele, né? Ele vai dizer, olha só, eu marquei e agora saiu, não é bom? Ele vai dizer que, olha, gente, é sempre assim, né? Quando a gente vai falar. Eu marquei aqui e saiu. Bom, então eu vou parafrasear o Boal, porque... tá aqui, desculpa. Não. Eu vou parafrasear o Boal, porque perdi aqui a anotação, mas o Boal diz que se os livros dele são bons, se são bons, ele não sabe se são, mas se forem bons, isso também se deve ao período que ele passou na EAD, porque nada na trajetória dele seria igual se ele não tivesse sido professor da EAD, né? Isso está dito por ele mesmo numa entrevista que ele deu. O que isso significa, né? O Boal entra para dar aula de dramaturgia na EAD, claro que já tinha todo esse tempo, né? Assim, esses 4, 5 anos que ele estava ali, tinha voltado dos Estados Unidos e estava fazendo essa proposição dentro do seminário de dramaturgia. Mas pela primeira vez ele entra numa sala de aula como um professor, digamos, formal, com alunos, né? E não só com companheiros de vida e de trabalho dentro de uma companhia teatral. Então, isso modifica, claro, a perspectiva dele como professor, mas, ao mesmo tempo, também modifica a ideia dessa pedagogia teatral. O Boal, como professor de dramaturgia, vai trazer para dentro da sala de aula a vida cultural, né, da cidade. Então, ele levava esses alunos para ver os ensaios, ele levava esses alunos para ver peças, eles iam ao cinema, eles tinham uma troca que os próprios alunos, né, tem relatos da Renata Palottini, que também foi aluna dessa primeira turma do Boal, e depois vira também professora DAD, e também tem um livro, né, o que é dramaturgia, que é um dos poucos livros que vão fazer uma pesquisa, poucos livros brasileiros, né, que a gente vai fazer uma pesquisa sobre a questão da sistematização de um pensamento de dramaturgia. Ela mesma diz ali na introdução que isso se deve muito ao que as aulas que ela teve com o Boal, e aí se a gente pega até a fala da Maria Silva, esses teóricos e tal, estão ali, né, os teóricos que o Boal utilizava, que foram importantes na trajetória dele, estão também no livro da Renata Palottini. Então, esse livro, que é um dos, se não for o mais importante livro que a gente tem, né, sobre o pensamento de dramaturgia, sistematização desse estudo, ele é completamente calcado na experiência que ela teve como aluna também do Boal. Né? Então, é dali que vai sair essa perspectiva dessa sistematização, né? O Boal, esses alunos mesmo contam para a gente sobre essa forma inovadora que o Boal tinha de dar aula, né? Sem esse pensamento de que eu estou aqui ensinando e vocês estão aprendendo. Tem muito a ver também, o próprio título, né, o Teatro do Oprimido, tem muito a ver com a experiência profunda que o Boal teve com o movimento de cultura popular e esse contato dele com o grande Paulo Freire. Né? Não obviamente, plasmado, né, esse título é plasmado na questão da pedagogia do oprimido, do Paulo Freire, e a maneira como o Boal vai ensinar está completamente ligada à ideia e a todo o estudo e ao que ele viu presencialmente no movimento de cultura popular, dos estudos e da prática do Paulo Freire.
Então, essa questão da dialética, né, de que, enfim, a gente só pode ensinar quando a gente aprende, né, e quando a gente entende um pouco o universo referencial desses alunos, não é retórica, é prática, né, é dialética, ou seja, algo que vai se dar nesse âmbito, nesse trânsito aí entre a teoria e a prática. É dessa perspectiva que o Boal se coloca como professor, da mesma forma que ele se coloca como artista, da mesma forma que ele se coloca como ativista, né, como uma pessoa que vai estar sempre nesse trânsito entre política e teatro. Eu sou muito ruim de ver tempo, vocês me digam aí, Raquel, eu não marquei a hora que eu comecei a falar, então quando tiver aí nos 5 minutos finais, vocês podem me avisar, por favor. Eu acho que já está chegando no fim, mas é nessa perspectiva, então, que o Boal se coloca, né? 10 minutinhos, Paula. 10? Ah, que bom, tá bom, então tem muita gente. Nesse contato, e a Sara está aqui, a Patrícia está aqui, a gente fez um trabalho super bacana sobre o movimento de cultura popular, né? A gente tem um livro que a gente publicou com o texto do Nelson Xavier, Mutirão e Novo Sol, que foi feito lá com o MCP. Teve uma parceria muito grande do Arena com o MCP, e o Boal tira dali também lições, experiências que vão ser também determinantes para toda a forma como ele vai trabalhar daí para frente, né? Então, eu acho que o título dessa mesa aqui é bem isso, né? Esse início aí dessas questões que foram primordiais para a forma como o Boal vai trabalhar daí até o fim da vida dele, né? Então, essa questão desse encontro com a prática do Paulo Freire, né? Não só o encontro com o Paulo Freire, mas de poder ver, acompanhar. Vocês imaginam que ele estava lá, né? Eles foram, o Arena foi várias vezes para lá, o Seminário de Dramaturgia ele se funda lá com o Nelson Xavier como coordenador. De lá saiu uma peça que é uma das peças mais importantes, talvez a primeira peça que fale da vivência dos trabalhadores da terra, né? De um momento que eles se levantam, né, contra a opressão terrível que a gente sempre teve e continua tendo na questão do campo. Então, o Mutirão e Novo Sol é essa peça importantíssima que foi publicada há pouco tempo pela Expressão Popular, nesse trabalho que a gente fez lá no laboratório coordenado pelo professor Sérgio de Carvalho. Então, dessa prerrogativa, né? Por isso também que se chama Teatro do Oprimido, né? Por conta dessa experiência dele determinante com esse movimento tão importante na história das lutas políticas e populares do Brasil, que foi dizimado no momento em que foi deflagrada o golpe militar, né? Eles chegaram lá, puseram fogo em tudo, então a gente tem muito pouco documento sobre essa incrível experiência que foi o movimento de cultura popular em Pernambuco, né? Dessa prerrogativa que o Boal se coloca, né? Então, eu vou ensinar ao mesmo tempo só se eu puder aprender com você, né? E aí, aprendendo com você, é que a gente vai poder, então, pensar sobre isso. Isso se reflete em tudo que ele coloca ali, né? Até mesmo na forma como ele vai elaborar esse pensamento aí sobre a prática de ensino. Se a gente for ver todos como é que fala? Se a gente for ver o planejamento de aulas, né, aí de todos os professores, o do Boal é o menor e é o único que vai colocar ali algo que é colocado pelos alunos. Então, ele coloca ali no programa, a palavra veio, às vezes some da cabeça, é a idade, o programa de aulas, ele coloca ali também que vai ter os exercícios dos alunos, né? Então, ele não pode também fechar tanto esse programa de aula, era um programa pensado para 2 anos, e era sempre muito extenso, né? O Boal põe algumas referências, e uma delas são os exercícios que os alunos vão fazer. Dessa prerrogativa, o Boal cria, então, esse programa, primeiro que a gente tem acesso de aula de dramaturgia, sistematização. E é interessante pensar que a sistematização de dramaturgia para o Boal tem muito a ver também com uma forma de pensamento, né? Tudo que o Boal faz vai ter essa ideia de se sistematizar, claro, uma prática de escrita. Então, não só vai se ler, né, peças, e ali as peças como a Maria Silvia falou também, né, uma das referências importantes sempre do Boal, Chekhov, ele vai pôr Brecht, vai pôr alguns autores que são importantes para ele sempre,
mas também de uma necessidade de uma prática desses alunos e, principalmente, né, isso para ele era mais importante que tudo, era a ideia de elaborar um pensamento sobre o processo dessa dramaturgia. Né? Então, para o Boal, a questão do processual, né? A questão de que são movimentos, né? Você tem que estar em movimento, era muito importante. E movimento, é engraçado, até conversando com os alunos, não é só uma questão teórica, como prática, né? Eles dizem que uma das coisas que deixou eles assim bastante entusiasmados, tinha uma coisa do Boal ficar em pé, do Boal ficar andando, do Boal ficar fumando, imagina hoje em dia, né? E dele também, por exemplo, ir para fora da sala de aula, não só levar eles para essa prática cultural da cidade, como também ir para fora, lá na EAD. E quem fala isso é a Maria Teresa Vargas, né, que estava lá, que era secretária da EAD, ela disse que ficava louca, porque primeiro os alunos não queriam ir embora, ele sempre ultrapassava o tempo de aula, e era tarde, né, enfim, 11 da noite ficava lá, e ficava andando, uma coisa meio peripatética mesmo, com os alunos ali em volta de uma árvore, dava aula do lado de fora. Então tinha uma dinâmica muito diferente, que hoje, para a gente, tudo bem, né? Mas na época também, ali, década de 60, era algo diferente. Os alunos dizem que, e com todos que eu conversei, eles lembram dessa questão também, dessa postura também física, né? Então tem uma questão aí, digamos, usar uma palavra holística, uma questão desse todo que o Boal propunha como professor, e era tudo isso muito importante, né? Certamente, porque o próprio Lauro César diz isso. Essa postura deixava a gente mais próximo dele, né? Não tinha aquela questão, escreve na lousa, fica em pé, a gente está aqui. E outra preposição dele é que ele achava que não era importante ficar trazendo, digamos, as referências todas, nesse sentido de que, olha, eu vou dar tal texto, então leiam este texto. Vou dar Shakespeare, leiam Shakespeare. Vou dar tragédia grega. O Lauro César diz que ele pressupunha que se as pessoas estavam estudando dramaturgia, elas tinham que ler, né? Então ele ia trazendo esses autores, e o Lauro César diz, a gente ia correndo um pouco atrás, né? Claro que os teóricos mais filosóficos, com os quais o Boal sempre trabalhou, né? Principalmente Hegel, e a dialética hegeliana está na base do pensamento, da estrutura do Boal, para tudo que ele for fazer. Então, quem quer saber mesmo, digamos aí, a estrutura de pensamento da dramaturgia do Boal tem que ler um pouco de Hegel, entender minimamente. Fácil, uma coisa fácil, assim. Mas algo dessa ideia da dialética hegeliana vai estar sempre presente em todos os aspectos de reflexão e de pensamento do Boal. Então, essa é a base mesmo da estrutura de pensamento dele, né? E alguns outros autores que vão estar, que daí, então, claro, ele vai falar para os alunos lerem. Mas, de resto, ele ia trazendo e muitas referências, né? O Boal é uma pessoa que sempre estudou muito, leu muito, estava sempre em movimento. Então, ele falou, a gente, na verdade, era quase como uma aula que a gente tinha que se formar um pouco como esse estudioso de dramaturgia, né? Ir atrás das referências. E quando ele vinha com essas referências, ele já estava pressuposto que a gente tinha lido. Então, ele diz que eles tinham, na verdade, que ir atrás muito, né, de ver coisas, de ler e de estar muito informado, porque a ideia de formação mesmo, sabe? Aquela ideia um pouco do Antônio Cândido, assim, essa ideia de formação, muito mais do que de uma aula que ele tem uma bibliografia básica que você vai seguindo e vai dar conta. Né? Ele diz, a gente não dava conta se a gente não pensasse numa formação contínua, né? Uma relação dialética entre prática e teoria, de leitura, de exercício. Então, eu estou falando isso um pouco porque eu acho que é muito importante, assim, quando a gente entende esse universo aí do Boal, é muito revelador da maneira como ele cria e pensa em todas as áreas, do começo ao fim aí da trajetória dele. Tem uma fala, que essa está marcada, que eu não tirei, do professor Sérgio de Carvalho, que eu acho que é importante, ele diz assim, pouca gente que pratica o teatro do oprimido dá a devida atenção ao fato de a grande maioria das técnicas descritas nos livros dos anos 70 terem sido criadas nos anos 50 e 60, pressionadas pela politização do grupo, do Teatro de Arena, né? Naquele momento inicial, eram dois os principais horizontes de estudo do Arena, o trabalho de atuação e o de dramaturgia. Então, é isso, assim, tem essa questão que já estava posta no Arena, e, na verdade, essa é uma relação que não se perde, né? Enquanto o Boal está como professor de dramaturgia na EAD, ele continua, na verdade, nessa prática com o teatro de arena, né? Essas duas coisas vão se relacionar
ad infinitum, assim, na trajetória do Boal, né? Não vai se perder, na verdade, né? Então, ele é professor, continua como artista, continua fazendo suas reflexões, e aí tem uma outra característica que eu acho importante a gente colocar aqui, né, dos estudos em relação ao Boal, que tem essa perspectiva que também o professor Sérgio de Carvalho fala, né, dessa maneira científica, digamos, de criação, no sentido de que são artistas, assim como o Boal, Stanislavski, do qual a Maria Silvia falou aqui, eu nem citei, né, porque acho que nem curto tempo, a Maria Silvia falou também, mas essa perspectiva acho que é importante também colocar, né, de estudo e reflexão de dramaturgia. O Stanislavski também entra sempre como uma referência definitiva para o Boal, e o Brecht, né? Então, alguns desses são alguns dos artistas que têm essa forma científica, digamos assim, de trabalhar. Então, em cada momento, eles vão fazer a prática e vão sistematizar uma teoria sobre aquilo que eles fazem. Então, tem a prática e tem a sistematização teórica. Isso implica no fato de que tem horas em que eles estão fazendo uma reflexão e depois de um tempo eles vão se desdizer aquilo que eles disseram. Se para a gente no estudo às vezes fica um pouco confuso, é muito interessante porque é uma obra em movimento. Então, e é sempre importante, daí eu acho que queria poder dizer isso aqui, deixar isso como algo importante para quem for estudar Boal, é o fato de que você tem que entender de que perspectiva ele está pensando. Então, quando eu fui ler essas anotações do Lauro César Muniz sobre as aulas da EAD do Boal, estão ali, né? Quando a gente pega o Teatro do Oprimido, são muito próximas, mas tem algumas diferenças. Por quê? Algumas poucas e às vezes algumas importantes, né? Porque a gente tem que olhar da onde o Boal estava escrevendo o Teatro do Oprimido, né? Depois, lá na década de 70, já no exílio, de um olhar depois do golpe militar, quando ele escreve essas aulas do TAD do Lauro César, são do começo da década de 60, porque o Lauro César foi um dos primeiros alunos do Boal, estava lá no primeiro curso que o Boal dá, porque o Lauro César disse que foi procurar o Boal, porque queria participar do seminário de dramaturgia, e o Boal fala, bom, a gente já está muito adiantado lá, né? Faz o seguinte, ano que vem vou dar aula na EAD, você vai lá. Então, o Lauro César foi e passou a ser um dos primeiros alunos do Boal, né? Então, imagina, né, de 60 lá para 72, depois que ele foi exilado, daquela perspectiva que ele olha para aquilo, refaz esse trabalho e então lança o Teatro do Oprimido. É sempre muito importante ver onde, como, né, onde ele está e da forma que ele está olhando para aquele material quando ele publica esse pensamento. Então, é uma obra em movimento, essa obra do Boal. E sempre, isso eu posso dizer com certeza, digamos, né? Poucas certezas a gente tem nessa lida aí da pesquisa em humanas, mas essas questões, essa característica dele como professor, ela é determinante para a formação e para a forma como o Boal vai se pôr no mundo. Eu acho que está acabando aqui meu tempo, uma das coisas que eu acho que a gente tem que levar em consideração é isso, né? É essa capacidade e essa alegria, digamos, que o Boal tem também sempre. Eu acho que isso é muito inspirador para todo mundo que estuda Boal. Ele não é só o cara que sistematizou esses exercícios, esse pensamento do Teatro do Oprimido, que é enorme, né? Mas tem outras questões aí, porque ele é um pensador múltiplo, e é muito bacana que a gente possa ter esse seminário, esse evento que leva em conta essas muitas facetas desse grande pensador que é o Boal. Eu queria terminar com uma citação do próprio, que ele diz assim: só é possível ensinar alguma coisa a alguém que a nós também ensina. O ensino é um processo transitivo, um diálogo, como deviam ser diálogos todas as relações humanas. Essa é uma fala do Boal, que é do livro Aqui Ninguém é Burro, que eu acho que fala bem aí dessa forma como o Boal entende o ensino e o aprendizado, né? A gente só pode ensinar quando a gente aprende, a gente só pode aprender quando ensina também, que é algo que ele leva com bastante profundidade ao longo de toda a vida dele. Tem 60 outros milhões de coisas para falar, como sempre, mas agradeço poder fazer essa explanação aqui. Esse é o meu
trabalho de doutorado, que é o Pensamento Dramatúrgico de Augusto Boal, as lições de dramaturgia da Escola de Arte Dramática, a EAD, que virou esse livro aqui. É isso. Obrigada. Agora vamos ouvir a querida Sara, com seu trabalho tão bacana. Obrigada, Paula. Sim, vamos passar para a Sara, eu vou fazer a apresentação rapidamente. Sara Mello Neiva é doutoranda em artes cênicas na área de teoria e prática do teatro pela Universidade de São Paulo e pesquisadora visitante da Universidade de Glasgow no programa de estudos teatrais. Concluiu em 2017 o mestrado em artes cênicas, também pela Universidade de São Paulo, e desde 2009 é bacharel em artes cênicas pela Universidade Estadual de Campinas. É pesquisadora do Laboratório de Investigação em Teatro e Sociedade, LITS, coordenado pelo professor Sérgio de Carvalho, da Universidade de São Paulo. Além disso, trabalha também como atriz e educadora de teatro. Bom dia, Sara, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela presença. A palavra é sua. Bom dia a todas e a todos. Para mim é uma verdadeira honra participar desse evento, ao lado de pessoas que eu admiro profundamente, como a professora Maria Silvia Betti, a quem devo muito do meu estudo e que também foi banca do meu mestrado, e a Paula Tran, minha amiga querida, quem admiro muito também, e agradeço demais o convite da Patrícia Freitas, muito obrigada. Eu fui convidada, então, hoje, para falar um pouco sobre o Teatro Paulista do Estudante e do momento em que os seus principais integrantes se fundiram ao Teatro de Arena, em junho de 1956. Este foi um ponto de inflexão decisivo, que, junto com a chegada do Boal, contratado também como diretor naquele mesmo período, transformou os rumos daquele grupo que se tornaria uma das principais referências de teatro político brasileiro do século XX. Foi a partir desse encontro que se criaram as condições para um processo de politização do teatro, de uma cena mais engajada. O que se propõe aqui, nesse meu tempo de fala, é tirar algumas consequências desse momento explosivo, passando por algumas das suas raízes, né? Bom, numa ponta tem esse jovem grupo teatral, né, o Teatro de Arena, que havia se formado dentro da Escola de Arte Dramática em São Paulo, né, a EAD, e que naquele momento ainda servia muito como preparação, né, para atrizes e atores que queriam ingressar no TBC, como a Paula comentou. E quando, em 1950, o professor Décio de Almeida Prado, então professor da EAD, apresentou ao José Renato, que era aluno da escola, o livro da Margot Jones, uma americana, o Theatre and the Round, sobre uma experiência de teatro em Arena, em Dallas, em 1940. E que seria esse formato seria muito menos custoso, dependeria muito mais da iluminação e das relações entre os atores, e teria muito menos cenários, sem grandes cenários, e né, o teatro brasileiro vivia mais uma de suas grandes crises, e essa perspectiva entusiasmou bastante o José Renato, e que ele começou a experimentar ali mesmo, na IAD, né, com outros estudantes, essa nova forma, né? E em 53 eles fundam o Teatro de Arena, já fora da IAD, mas apesar dessa novidade formal, radical, o repertório que o Teatro de Arena estabeleceu ali nos primeiros anos não se diferenciou tanto daquele que o TBC estava praticando também, né? E então, que vem a mudar depois com o TPE e com o Boal, né? E em 56, então, eles criam a sede própria, que ainda está ali na rua da Teodoro Baiman, né? Aqui em São Paulo. E com isso também veio uma necessidade de trazer novos integrantes, um novo corpo, né, de atuação para o Teatro de Arena. Na outra ponta, tem esse jovem dramaturgo e encenador, Augusto Boal, né, que, como a professora Maria Silvia Betti falou tão bem, viveu ali no início dos anos 50, em Nova York, e quando retornou ao Brasil, contratado pelo Teatro de Arena, estava ansioso e disposto a colocar em prática tudo aquilo que ele tinha observado, aprendido e reelaborado lá, naquele período, né. E, por último, e é nesse aspecto que eu me alongarei mais, né, os jovens comunistas, que haviam acabado de ingressar, então, no Teatro de Arena e que vinham de uma experiência de teatro amador, o Teatro Paulista de Estudante, que buscou traçar linhas de um programa nacional popular para o teatro. O Teatro Paulista de Estudante foi criado em 55 por esses jovens, né, ligados à juventude comunista, e que nos anos seguintes se tornaram figuras
muito importantes para o teatro, para a televisão brasileira. O núcleo base era constituído pela Vera Gertel, o Gianfrancesco Guarnieri e o Vianinho, o Valdo Viana Filho, né? Mas lá estiveram figuras como o Flávio Miliaccio, que foi super importante, a Beatriz Segal, Raul Cortez e muitos outros, na verdade. O TPE, como ficou conhecido, apesar de pouco lembrado e apesar de uma breve história, pelo menos com aquele núcleo principal, levou para o profissionalismo do Arena algumas características próprias do amadorismo, que eles procuraram ressaltar e transformar num programa. A ideia de amadorismo como uma característica produtiva, né, que não aparecia para eles como um limite, ou ingenuidade, ou falta de um trabalho mais sistematizado, mas como uma condição mais livre e portanto, mais capaz de levar adiante essa ideia de teatro nacional, com uma perspectiva popular, né? Eles pautaram para o profissionalismo do teatro de arena um sentido formativo para o teatro brasileiro. A ênfase no processo de construção, que resultava numa liberdade experimental, né? O trabalho em equipe e uma não especialização absoluta, né? Das funções, né? No grupo amador, eles todos tinham que fazer mais ou menos um pouco de tudo. Eles debatiam o sentido da peça e assumiam a função política do teatro, né? Levaram a demanda de contato com outras plateias, estudantis, mas também operárias, e a busca por essa dramaturgia nova, né? com nacional e com função social estabelecida. Quando eles entraram no Arena, eles produziram um documento, um acordo de fusão, em que eles versavam sobre esses deveres, explicitavam esses deveres e as responsabilidades da parte amadora e da parte profissional, e que, de início, a ideia é que eles mantivessem autonomia enquanto grupo amador, e que eles colaborassem, né, com o elenco profissional, alargando o elenco profissional do Arena. E eu acho que o que mais interessa desse documento são essas demandas pautadas pelos amadores, ligadas a um projeto de refuncionalização do teatro, com cursos de formação, tanto interno para eles próprios, como para um público externo, estudantes, quem se interessasse. A demanda por apresentações gratuitas, né, que se deslocasse para fora do edifício teatral, para diretórios estudantis, portas de fábricas, sindicatos, e essa ideia de um contato mais próximo e constante com entidades estudantis e amadoras. E o empenho, é claro, nessa criação de uma dramaturgia nacional que se interessasse pela matéria brasileira, por temas sociais e do ponto de vista, isso é a grande novidade, né, das camadas populares. Então, um teatro popular, isto é, que assumisse o ponto de vista da classe trabalhadora, na temática e na forma, que estivesse aberto às grandes massas e que enfrentasse a questão do acesso, cumprindo uma função de debate público. O TPE resultou, por sua vez, também de um processo coletivo muito especial, de origens diversas. Convergiram sobre ele uma série de posições novas sobre a modernização do teatro e sobre a função social da arte. E aí aqui eu vou citar algumas dessas principais influências, né, para o TPE. Primeiro, a influência nova e decisiva do Partido Comunista, com a sua nova linha cultural, que defendia a possibilidade da arte de dinamizar o engajamento político, né? O fulcro do TPE, aqueles principais componentes, eram da juventude comunista e decidiram fazer teatro primeiro, antes de tudo, como um meio de angariar novos membros para o partido, de se aproximar dessas outras camadas. Eles tinham como horizonte de produção artística esse imaginário de justiça social, esse imaginário comunista de transformação, né, social. Uma outra linha de força é uma conexão com uma tradição de teatro amador dos anos 40, tradição essa que buscava efetivar um teatro moderno que fosse diferente do modelo de fundo mais elitista e que ia se impondo na modernização do teatro brasileiro, marcado pelo Teatro Brasileiro de Comédia, fundado em 48, né? E a conexão desse elo histórico se deu muito para o TPE, e para toda uma geração, na verdade, se deu muito em função da presença do encenador italiano Ruggiero Jacobi, que foi uma espécie de padrinho
do Teatro Paulista de Estudante. Ele chegou no Rio de Janeiro em 46 e se aproximou direto de experiências vivas, né, de um teatro realmente com interesse social, um teatro que procurava o alargamento do público. Grande parte do trabalho do Rogério Jacob aqui no Brasil pode ser visto como essa tentativa de se conectar com esse caminho preterido na modernização do teatro. E ele foi capaz de estabelecer esse elo entre as gerações. Ele teve uma incansável busca por aproximar experimentações estéticas e formulações antiburguesas no teatro, ligadas justamente a uma tradição popular brasileira. E ainda, ele foi um forte responsável por introduzir no Brasil o conceito de nacional popular, também do italiano Antonio Gramsci, isso anos antes de suas obras serem publicadas aqui no Brasil, né? Só em meados dos anos 60, que ele começou a ser publicado aqui. O Jacob, ele se formou na Itália fascista, dentro das instituições também amparadas pelo Estado, e foi lá que ele desenvolveu, né, a contrapelo do regime, uma postura socialista. E terminando a guerra, ele participou ativamente da reconstrução democrática e foi um dos responsáveis pela criação do famoso Piccolo Teatro de Milano, né, junto com outros jovens importantes, e que tinha como bandeira a ideia de teatro como serviço público, né, era um teatro estável, com essa bandeira, financiada também pelo Estado. Então, é com essa bagagem que aquele pessoal do TPE chega, depois de mais ou menos um ano de teatro amador, ao Teatro de Arena. E quando o Boal encontra esses jovens atores ali no Arena, ele parece ter encontrado a sua turma. Ele provavelmente viu naqueles jovens praticamente inexperientes, sem as marcas, portanto, né, do teatro profissional, uma excelente oportunidade para experimentar as novas técnicas de interpretação, né, stanislavskianas, que ele investigou nos Estados Unidos, como aprendemos tanto hoje com a professora. E aí foi com a chegada do Boal no Teatro de Arena que, na prática, os atores do TPE foram incorporados ao elenco principal e que passaram, né, segundo relatos, a receber de maneira igualitária. E então, só então que eles efetivamente se profissionalizam. Tem um texto bem famoso do Vianinha, do Arena ao CPC, que ele diz que foi com a chegada do Boal que o Arena teve condições concretas de realizar um teatro que procurasse refletir sobre as condições históricas brasileiras e que só então, aí abre aspas, deixou de haver funções estanques de ator, diretor, iluminador, etc. O Arena tornou-se equipe, não no sentido amistoso do termo, mas no sentido criador. Fecha aspas. E a peça, né, já foi comentada aqui também, com qual foi realizada a união desses três elementos, né, Teatro de Arena, TPE e Boal, foi Ratos e Homens, né, do John Steinbeck, que eles estrearam em setembro de 56. E realmente essa peça foi um impulso para um novo modo de produção dentro do Teatro de Arena, né? A peça trata de uma tragédia ligada à condição miserável dos trabalhadores rurais nos Estados Unidos na década de 30. E a questão central dela é o trabalho. As personagens são apresentadas por sua relação produtiva e no que isso implica. É um drama social, então as personagens possuem uma estranha autoconsciência assim, da sua condição miserável, da solidão em que vivem no mundo, da exploração. E foi uma peça que teve um impacto enorme, né, naqueles jovens TPCistas, né? E eu vou citar dois aspectos desse impacto que se cruzam e se complementam. O primeiro deles é que a peça foi né, um excelente material para os estudos das técnicas reelaboradas, como a professora Maria Silvia Betti disse, stanislavskianas, que ele aprendeu nos Estados Unidos, né, o Boal. Então, era uma boa literatura realista, né, com diálogos contundentes, personagens bem delineadas, uma forte carga emotiva. E também tem um detalhe que o Steinbeck fez, né, na adaptação da peça, uma nota de produção, em que ele recomenda que a maior parte da cenografia fosse apenas sugerida, né, e deixando para a imaginação do espectador que completasse o resto, assim. Isso coadunou perfeitamente com o espaço, né, do Teatro de Arena, com aquele espaço diminuto, semicircular, que exigia pouca cenografia mesmo, né, e também condizeu com esse estilo novo de atuação, né, menos impostada. A proximidade com o público demandava uma outra postura, que permitiu que
ajudou, né, nessa ideia de uma atuação mais cotidiana, né? Ratos e Homens, no contexto brasileiro, marcou, então, esse novo tipo de trabalho, em que a pesquisa dos atores para a criação passou a ser determinante. O importante laboratório de interpretação, né, como comentou a Paula. E uma vez que os atores se tornaram o centro da construção da cena, a questão da hierarquia interna do grupo entrou em crise. Os atores, em suas práticas investigativas, contribuíam para a construção semântica da peça, né, para os sentidos de encenação e dramaturgia. Essa pesquisa ajudou a fomentar a busca, né, também comentada pela Paula, por esse teatro que fosse brasileiro, né, por um corpo e atuação brasileiro. Isso estava em pauta, uma vez que o material pesquisado era o próprio gestual do ator, né, as emoções do ator, o corpo daquele ator, né, e esse tipo de representação natural, com a fala mais coloquial, realista, depois virou um paradigma de interpretação brasileira, inclusive na figura do Flávio Miliati, mas naquela época era completamente novidade, né, no teatro profissional. Os atores, nesse período, eles saíam às ruas imitando os gestos das pessoas, dos trabalhadores, eles criavam partituras de cena. A ênfase dada à relação entre os atores, né, a famosa dialética das vontades, cunhada por Boal, destoava muito do tipo de interpretação por marcações, que até aquele momento no Brasil era o que vigorava. O Boal conta também que nesse período ele chegava no Teatro do Arena, os atores estavam todos espalhados pelo teatro, tinha gente até no banheiro, ele dizia, né, fazendo laboratório de interpretação, pesquisando gestos, improvisando cenas, e por mais que então não tenha sido transposto a situação para a realidade brasileira, né, na escolha da encenação, mais do que provável que internamente, então, houvesse discussão nesse sentido, tendo em vista já também a explícita busca dos antigos integrantes que vinham do TPE para um teatro que tivesse essa perspectiva nacional, né, e que tivesse o engajamento político. E foi desde o Ratos e Homens que a ênfase, então, passou do espetáculo, da obra, para o processo, para a pesquisa. Uma pesquisa que procurava, então, a relação com essa matéria real da sociedade, que buscava entender as especificidades da condição brasileira. Os atores, por exemplo, não precisavam ter o physique de rôle mais, né, das personagens, necessariamente, né? E isso, eu acho que essa retoma, de alguma forma, um tipo de ensaio mais espontâneo, ao mesmo tempo que precário, né, marcado por debates de sentido político, do tempo de amadorismo do TPE, mas que com a chegada do Boal e no Teatro de Arena, ganhava critérios mais estabelecidos, né, ganhava sistematização. E foi também a partir da chegada do Boal que as ideias dos cursos práticos, divulgados lá no acordo de fusão entre o Arena e o Teatro Paulista do Estudante, tornaram-se realidade. E algo muito importante para a escrita de Eles Não Usam Black Tie, que Guarnieri escreveu em 56, foi o curso prático de dramaturgia, que a Paula também mencionou, né? E que o Boal deu início durante os ensaios de Ratos e Homens. E é aqui que eu junto com esse segundo aspecto que o Ratos e Homens propiciou, que é justamente a novidade temática e a estrutura dramatúrgica da peça. Que certamente entusiasmou, né, os jovens do TPE, vindos da militância estudantil, que já buscavam textos com esse tipo de conteúdo. A temática agrária era um assunto de grande evidência naquele momento, né, com a luta das ligas camponesas, a explosão dos conflitos no campo, e ainda que a transposição, né, para a realidade brasileira não fosse evidente ali, isso estava em pauta, estava em discussão, certamente, né? E de acordo com Guarnieri, o aspecto social e a inversão do ponto de vista, né, para partir do ponto de vista dos trabalhadores, foram logo percebidos por ele e pelo menos pela turma do TPE. Então, além disso, né, e essa ideia das circunstâncias serem facilmente adaptáveis, né, para o contexto brasileiro. Então, não é coincidência que o Guarnieri escreve a primeira versão, né, de Eles Não Usam Black Tie durante os ensaios de Ratos e Homens, né, também comentado pela Paula, contagiado por aquele ambiente, por aquele processo totalmente novo. Eles Não Usam Black Tie figurou, né, no momento de sua estreia, como a concretização de um projeto que, na verdade, veio sendo maturado desde a fundação do Teatro Paulista do Estudante,
mas que só encontrou as possibilidades produtivas na fusão com o Teatro de Arena e com a chegada do Boal. A expectativa que aquele grupo amador tinha de um drama social brasileiro pode ser apontada a partir de um episódio da primeira peça que eles, né, o TPE, encenaram ainda em abril de 55, e que foi orientada e sugerida pelo Ruggiero Jacobi, né, que foi a peça Na Rua da Igreja, do irlandês Lennox Robinson, que foi escrita em 34, e que para o Ruggiero Jacobi serviria como um modelo, até certo ponto, de um sentido nacional popular. Uma peça de um dramaturgo que foi importante na modernização do teatro irlandês e que procurava enxergar as particularidades de seu país, distanciando do destino da Inglaterra. Eu acho que essa peça serve como um contra-exemplo, né, do interesse deles pelo drama social, e isso porque a peça era um meta-teatro, né, com expedientes não dramáticos, lembrava um pouco Pirandello, era uma peça quase didática na temática da própria função do artista no trato ficcional com a realidade, né, como se estivesse dando uma espécie de beabá, de como o artista deveria se posicionar, se aproximar da matéria mais próxima, né, local. De que no trato ficcional da realidade, para se chegar no universal, ele precisaria olhar para as particularidades de onde se está. No enredo, né, de Na Rua da Igreja, trata de um autor irlandês que vivia na sociedade de Londres, na High Society, e que não conseguia ter inspiração para suas peças, era um fracasso atrás do outro. E aí, em umas férias, ele volta para casa, numa cidade provinciana ali, na Irlanda, e se dá conta de que a matéria, né, de inspiração estava logo na frente dele, que aquele era o material que ele precisava trabalhar, ali ele podia tirar a tragédia, a comédia que ele precisava, estaria tudo ali, na sua cidadezinha. O Jacobi, né, ao comentar a estreia do TPE, né, em artigo de jornal, ele estabelece a relação dessa dramaturgia na Rua da Igreja dos anos 30 com a Pirandelliana, né, pelo metateatral. O autor, né, na peça, ele faz um teatro dentro do teatro e transforma as personagens reais do seu entorno, da sua convivência na cidade, em personagens da sua tragédia. Mas aí o que acontece? A Rua da Igreja é ensaiada por cerca de 2 meses, tem todo um relato de uma das atrizes que eu entrevistei contando esse processo caótico de ensaios que foram os ensaios, e eles apresentam, né, uma única vez, tem uma boa recepção crítica à peça, mas que aí, de acordo com o Guarnieri, ele e o Vianinho passam uma noite bebendo, conversando, e decidem que aquela peça não tem nada a ver com eles, ela não trata do contexto brasileiro, e que, portanto, ela não pode ser apresentada, e, de fato, nunca mais a peça é apresentada, né? Foi uma única apresentação, e o que causa um grande racha no grupo. É conhecido o desinteresse dessa geração por Pirandello, por exemplo, né, que era associado naquele momento, pelo menos para os comunistas do TPE, ao repertório estrangeiro do TBC, ao qual eles se contrapunham e que foi incorporado nos primeiros anos pelo Teatro de Arena e superado justamente com a entrada do TPE e do Boal. Então, parecia ter ali, né, o que eu acho que essa historinha mostra, que tinha ali uma certa expectativa formal desses jovens comunistas de um teatro nacional realista, de um drama social mesmo, né? Talvez uma expectativa ligada ao partido, às frentes populares, à ideia de realismo socialista ali em voga. Em uma entrevista, muitos anos mais tarde, o Guarnieri compara justamente Na Rua da Igreja com Ratos e Homens, do Arena, considerando aquele drama social muito mais próximo da realidade brasileira do que o texto irlandês. Então, pode-se dizer que havia, de certa forma, um anseio de transposição, de um realismo positivo para o mundo do teatro. E dá para sentir, né, até por tudo que a gente viu até agora, que o ensaio de Ratos e Homens causou um forte impacto nesse pessoal. Bom, acabando essa digressão, a estreia de Eles Não Usam Black Tie em 58 foi, de fato, um enorme sucesso de público e bilheteria. E como diz o Gustavo Assano, pesquisador, abre aspas, foi celebrada como sendo inaugural da dramaturgia social brasileira e tida como pioneira na tematização de assuntos da realidade política e contemporânea do país, do ponto de vista dos trabalhadores e das classes menos favorecidas.
fecha aspas. Então, foi uma peça que fez com que o Guarnieri fosse reconhecido como um grande dramaturgo moderno. Em relação a essa peça, eu traçarei mais uma última ponte histórica, como tentativa de dar mais luz no sentido da construção coletiva que alguns momentos decisivos carregam, da qual fazem parte o trabalho do Augusto Boal, do Arena e o Teatro Paulista do Estudante. Eles não usam black tie, pode ser visto como um flagrante de um momento histórico de consequências amplas e que não se resumiu apenas a São Paulo. Um pouco antes, na verdade, 55, a peça Alto da Compadecida era escrita em Pernambuco por Ariano Suassuna, com estreia em 1956. E essas duas peças são marcos de uma dramaturgia nacional moderna, né? E eu diria que elas dão notícias sobre as origens do nacional popular no estabelecimento da dramaturgia brasileira e são emblemáticas, e esse é o ponto, do ciclo de amadorismo estudantil e de um projeto de modernização em disputa naqueles anos. Quando o Alto da Compadecida foi escrito, em 55, o Teatro do Estudante de Pernambuco já havia encerrado suas atividades, em 53, e Hermilo Borba Filho, que foi seu principal expoente, vivia e trabalhava em São Paulo. Ainda assim, a elaboração dessa peça parece fruto das experiências aprendidas e vivenciadas naquele grupo, né? O Ariano Suassuna foi um dramaturgo orgânico do TEP, no Teatro Paulista, do Teatro do Estudante de Pernambuco, trabalhou dentro do grupo, fez parte, escreveu suas primeiras peças ali e atribuía a Hermilo Borba Filho como a sua maior influência, né, artística no teatro. Alto da Compadecida reflete uma busca daquele grupo pela aproximação entre experimentalismo e formas populares de espetáculo, como o circo, o Bumba Meu Boi, a feira de rua. Em O Alto da Compadecida, o cenário lembra o picadeiro de um circo, justamente. E quem conta a história, quem angula a cena, é o palhaço, como um comentarista ou narrador da cena crítica moderna. Algo de semelhante, né? Isso que eu estou aqui propondo, percorrendo a criação, o imaginário mobilizado desses dois textos, Eles Não Usam Black Tie e O Alto da Compadecida, como a crença nessa vida popular mais autêntica, do morro ou a sertaneja, o imaginário de vida comunitário contraposto à racionalização imposta nas cidades, na vida urbana ou fabril. Uma diferença grande entre esses dois textos, no entanto, é que, como aponta de novo Gustavo Assano, é que em Eles Não Usam Black Tie se prevê uma reorganização social total a partir dessa utopia comunitária. Para ser diferente, o morro invadiria a cidade, com seus laços comunitários, sua lógica de sociabilidade. Enquanto, em Um Alto da Compadecida, há uma desconfiança muito grande no processo civilizatório de industrialização, urbanização da vida. Percorre ali uma certa nostalgia colonial, ao mesmo tempo que são reveladas uma crítica da modernização que se estabelecia no Brasil e do seu mecanismo conservador. Então, apesar da novidade moderna de angular a dramaturgia pelo ponto de vista das camadas populares, há essa diferença significativa na perspectiva adotada, né? Alto da Compadecida fala de um mundo que estava sendo derrotado por outro, num mundo de códigos e leis tradicionais e populares que, com o processo modernizador, estava sendo desmantelado. Daí, né, o sentido dessa nostalgia, dessa busca por um passado, uma vida mais autêntica. É claro que o Ariano mostra isso de uma forma muito mais contraditória, ambivalente, mostrando as permanências, por exemplo, de práticas do cangaço, do coronelismo, do clientelismo na racionalidade da cidade e vice-versa. E na peça do Guarnieri, por sua vez, o morro é a consequência talvez direta da própria modernização, talvez a morada dessa gente que precisou se deslocar das zonas rurais, de outros cantos, precisou vir para a cidade, para suas margens, estabelecer ali, de novo, modos de vida tradicionais. O morro ali aparece como uma contraface da cidade fabril, mas não é uma face morta, é muito pelo contrário, é a parte mais viva, né? É a capaz da organização da luta social. A filiação do Guarnieri ao Partido Comunista aqui se faz bem presente, né? Ainda assim, nessas duas dramaturgias, tem um impulso comum, apesar de ambiências e objetivos diversos.
Isto é, como essas dramaturgias, escritas com pouco tempo de diferença, né, no mesmo período, são resultados de um trabalho coletivo de um grupo amador, que procuravam pautar um teatro experimental ao mesmo tempo que popular, procuravam pensar o Brasil uma nova prática produtiva interna. Essas duas peças, em muitos sentidos, configuram e espelham o tipo de trabalho que seus grupos procuraram constituir. E agora, voltando para o Teatro de Arena, o aparecimento de Eles Não Usam Black Tie é revelador desse fio histórico que conecta gerações. O passado do movimento amador estudantil com o futuro, com as possibilidades abertas a partir da fusão com o Teatro de Arena e com um ponto de virada determinante que foi a incorporação de Augusto Boal, com a sua ideia viva e nova sobre o teatro. Os impulsos radicais e transformadores de Boal encontraram eco em um movimento oscilante de uma modernização alternativa, politizada, pautada pelo experimentalismo e pelo popular. Acredito que talvez venha daí a sua força revolucionária, seu sentido coletivizante, dessa série de eventos que ocorrem na contracorrente hegemônica e que permitiram que, mais adiante, em circunstâncias mais favoráveis, movimentos politizados e ligados a setores alargados da sociedade, como sugeriu Antônio Cândido, tomassem um caminho de modernização de sentido mais democrático e popular. E eu encerro minha fala aqui e agradeço muito. Obrigada. Obrigada, Sara. A gente tem algumas perguntas, eu acho que pode começar com a Patrícia, porque temos também pouco tempo agora, né? Patrícia, se você tiver alguma pergunta, você pode... Obrigada, Raquel. Não, na verdade, eu só queria pontuar um comentário que circulou no chat da Karina Buller, em que ela diz: ontem o Julian que integrou a mesa de abertura do nosso encontro, nos falava de uma política de desidentificação presente na atitude de Boal. Hoje, a professora Maria Silvia reitera esse olhar distanciado, já presente no começo do Arena ou até antes. Fica claro que a recepção do teatro estadunidense se dá pelo deslocamento e pelo salto. Podemos dizer que isso também se dá com relação ao teatro brechtiano. Esse olhar distanciado, no entanto, estava comprometido com a realidade histórica do país. Imagino que aquele que se propõe a colocar em prática as técnicas do TO também não pode se esquecer desse olhar distanciado, ainda que localizado em seu tempo, como disse a Paula. A professora Cláudia de Arruda Campos faz um comentário elogioso. Sara, graças por todas as informações, as quais circunstâncias não me deram acesso, pois a todos nós agradecemos as descobertas da Sara e as pesquisas de vocês. Clara, muito ricas as falas, obrigada e parabéns a todas as participantes e organizadoras. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Como toda essa dramaturgia do Arena se transformou em teledramaturgia. Ele não direciona a pergunta, mas talvez a Paula. E a Cláudia Pegini dá os parabéns. Bom, é com vocês. Não sei se alguém quer comentar os comentários feitos no chat. Temos cerca de 13 minutos. Eu tenho algumas perguntas também, mas vou dar prioridade aos comentários feitos no chat. Passo a palavra para os comunicadores. Eu acho que essa questão da teledramaturgia, vocês também se falar rapidamente, né? Eu acho que tem essa estrutura, né? Se a gente for ver muitos desses autores, eu sempre falo isso, na verdade, foram para a TV e estão, né? Muito dessa ideia que a gente tem de novelas e esse imaginário popular que a gente tem em relação à teledramaturgia, até hoje também vem desse processo, né? Acho que vai ter agora um remake de Pantanal, que é do Benedito Rui Barbosa, que teve uma das peças do Seminário de Dramaturgia, do Benedito Rui Barbosa. Então, você vê que tem um arco, né, até hoje. A Grande Família do Vianinha foi originalmente do Vianinha, né, teve depois essa adaptação que ficou 18 anos, imagina, foram 18 anos até recentemente, foi uma criação do Vianinha. Então, essa estrutura de pensamento, de elaboração, de dramaturgia, ela é a base um pouco da principal teledramaturgia brasileira. Então, a gente ainda e talvez seja algo que a gente muitas vezes não se dê conta, mas a gente próprio Lauro César Muniz, do qual eu falei um pouco também, e outros, né,
autores vieram dessa forma de pensamento e de elaboração de dramaturgia. Então, é um arco que não se fechou e acho que não vai se fechar nunca, até hoje, né? Inclusive com alguns dos autores que ainda estão vivos. Assim. Obrigada, Paula. Mais alguém quer comentar? Sara, professora Maria Silvia? Eu tenho algumas perguntas. A Maria Silvia ia falar, Patrícia. Perdão. O microfone está... Nesse contexto do Arena, eu não tenho observações de pesquisa a fazer, mas como foi mencionada a Grande Família, o trabalho do Viana, eu acho que é muito importante lembrar que o Viana, nos anos que se seguiram ao golpe, ele passou a ter praticamente todos os trabalhos dele escritos para o teatro censurados. E, nesse sentido, ele vai desenvolver coisas para a televisão com perspectiva consciente, né, de sobrevivência, e ele vai incorporar reflexões importantes. A Grande Família, acho que se encaixa nesse caso, e aí eu citaria, como a gente está falando de peças e de dramaturgias, eu gostaria de citar A Longa Noite de Cristal, do Duvaldo Viana Filho, peça de 1973, que faz uma reflexão muito importante sobre as relações entre os grandes capitais de patrocínio, as emissoras, sob o controle da ditadura e da censura, e a dramaturgia interna. Obrigada, professora. O Jonathan fez uma pergunta agora, direcionada à professora Maria Silvia também. Obrigada pelas falas. Professora, esse período de Boal em Nova York representou de alguma forma uma troca? Digo, Boal deixou alguma marca no teatro estadunidense ou isso vem mais pela via do teor, posteriormente? Eu diria que mais pela via do teatro do oprimido, que teve uma repercussão de outra natureza por outros canais. Quando a gente fala do teatro do oprimido, aí a gente está falando do filão principal do trabalho, do pensamento do Boal. Agora, os anos de Nova York foram importantes para ele no sentido de permitir que ele percebesse a questão da direção. Né? Ele vai para Nova York para se tornar dramaturgo e ele volta de Nova York desejosamente como um diretor, né? Para fazer tudo que ele faria no Arena. Agora, foram importantes e interessantes os contatos que ele fez lá, para além daquilo que a gente aqui no Brasil, até esse momento, conseguiu mapear e discutir. Obrigada. Uma próxima pergunta da professora Cláudia de Arruda Campos. Pode-se dizer que oriundos do Arena levaram para a TV uma forma de registro da realidade popular do país? E aí eu direciono essa pergunta para todos os comunicadores. Pode ser, acredito que tanto a professora Maria Silvia Beth quanto a Paula Altran, Sara também podem comentar. Do meu ponto de vista, sim, Cauê, sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que a grande marca do Viana na teledramaturgia dele foi essa, né? E é uma teledramaturgia que olha para essa grande marca, sem dúvida alguma. Obrigada, professora Paula. Quer comentar? Não, acho que eu vou fazer um comentário. Pode falar, Paula. Não, você não falou ainda, Sara, fala você. Não, era um comentário muito breve, de que eu acho bastante também em termos de atuação, isso foi levado, né, para a TV, e de quando a gente... Desculpa, eu estou com uma tosse. Quando a gente entrevistou o Flávio Miliati, eu e a Paula, ele falou bastante desse aspecto, assim, de como o trabalho do Arena e essa perspectiva, né,
de adotar, né, uma interpretação mais brasileira, mais popular, como isso totalmente afetou o trabalho dele na televisão depois, como ele levou isso para ele. Então, é só um comentário breve. Paula, você quer falar? Não, acho que estou contemplada na fala das duas. Bom, estamos nos encaminhando para os últimos minutos. A Cláudia Pegini faz a seguinte pergunta, e talvez a gente possa finalizar com essa. A valorização do papel docente, o comprometimento com a pesquisa são diretrizes importantes da atuação de Boal. Isso precisa ser mais destacado neste momento de comemoração dos 90 anos de Boal? Eu acho que sim. Eu acho que acho que até essa prerrogativa aqui, né, da gente estar falando disso, como eu falei, eu acho que essa é uma das características mais importantes, talvez, né, porque ele leva essa questão para tudo mais que ele faz, né, sempre essa ideia desse aprender e ensinar, essa ideia do docente e da pesquisa, que é algo inaugural também, né, dessa perspectiva do Boal, como a Maria Silva falou, e a Sara também. Eu acho que essa questão da docência e da pesquisa também como algo indissociável, né? E também indissociável da ideia de criação artística. Eu acho que essa é uma grande contribuição do Boal e de todos esses atores que também são pesquisadores ali nesse início dos anos 60, essa nova forma de se olhar e de se criar arte, sempre nessa perspectiva também de aprendizado e de ensino e de pesquisa. E eu acho que o Boal, enfim, reúne, né, todas essas questões de maneira muito profunda. Mais alguém quer fazer algum comentário? Considerações finais? Bom, então eu finalizo essa nossa terceira mesa, a primeira mesa do segundo dia, agradecendo a todas vocês. Eu estou muito feliz por estar numa mesa de mulheres bastante atrevidas, no melhor sentido, e ativas no universo acadêmico, investigadoras, de fato. E agradeço todas vocês, as comunicações, agradeço a quem fez perguntas, a quem assistiu, e lembro que a gente vai ter mais uma mesa hoje, a partir das 7 horas, sobre a dialética como motor para a epicização na prática do teatro do Boal. É isso, eu desejo uma boa tarde a todos e até breve. Obrigada.